Mas na TV, você falou que é mais tranquilo que a pessoa tá vendo a imagem. Você tem uma liberdade maior, mas ao mesmo tempo você lida com todo tipo de público. Tem gente que entende de futebol, tem gente que não entende. Você tem que narrar tudo, mostrar detalhadamente o que o cara tá fazendo, explicar os lances, porque você lida com esses dois perfis, né? Na verdade eu acho assim, você tem que mostrar pro cara, quando você tem, por exemplo, isso acontece muito quando você faz TV Globo, por exemplo, TV aberta, né? Que aí sim é um público muito heterogêneo, né? Você tem desde o pai de família, que é o cara que acompanha, o filho talvez, mas você tem a mãe que às vezes não sabe nada de futebol, que tá ali assistindo junto, você tem uma avó que é mais antiga ainda, que sabe menos ainda e tal. Então a linguagem da TV aberta ela tem que ser muito mais abrangente. Nos últimos tempos a TV fechada ficou um pouco assim também, né? Porque você acaba tendo um público maior, né? Com a ascensão econômica aí de uma parcela da população que não tinha acesso à TV por assinatura, hoje tem, né? Então você tem um público um pouco diferente, já mais heterogêneo do que a gente tinha quando eu comecei, por exemplo, em TV por assinatura. Mas acho que a televisão, você não precisa falar tudo, né? Você tem coisas que você tem que explicar para a pessoa que está em casa, mas 90% do que está acontecendo a pessoa está vendo. Quando eu digo assim que a imagem é mais forte, então você não precisa dizer para a pessoa que a bola saiu, que é lateral, porque isso o cara está vendo na casa dele. O cara que entende minimamente o jogo, ele sabe que agora o cara vai bater um lateral. Eu acho que você precisa explicar mais, e acho que isso talvez seja muito mais função de comentaristas e tal, é fazer a pessoa entender o jogo, né, o que está acontecendo ali, né, naquele cenário. E o narrador é muito mais para pontear, para fazer... identificar as pessoas e pontear mais ou menos situações de jogo e tal. E acho que muitos dos caras que hoje fazem televisão não percebem essa diferença, né? Que eu mesmo demorei muito para perceber. E para você, qual que é o grande desafio de fazer TV? Vamos supor, se você cometer um erro, como que fica? Você tem essa liberdade de corrigir na hora? Eu acho que não só tenho como devo, né? Se é um erro que interfere ou na informação que eu estou dando ou na coisa que eu estou mostrando, eu tenho que corrigir, né? E acho assim, o grande desafio de fazer televisão é você fazer a televisão ao vivo, que é o que eu faço em 100% do tempo, né? Quer dizer, eu raramente faço alguma coisa gravada, normalmente só faço ao vivo. E você fica no ar, em transmissões da TV por assinatura, que você entra bem antes, sai bem depois, você fica 3 horas e meia no ar, né? É impossível você não errar em 3 horas e meia, por melhor que você seja. E acho que você tem que ter o jogo de cintura para perceber que você fez uma coisa errada e corrigir. Até porque isso, eu não acho ruim isso, na verdade. Eu acho que isso, inclusive, te humaniza perante as pessoas que estão te assistindo. O cara que está te assistindo, o cara, quando ele percebe que você errou, ele percebe que você é igual a ele. Ele também erraria se ele tivesse ali no meu lugar em algum momento. Ou seja, ou na profissão dele ele erra, assim como eu erro na minha. Então você tem uma ligação muito mais forte com a pessoa que está te assistindo. Quando você erra e corrige, você diz pro cara que errou, enfim, não tem nada de mal nisso. Acho que é tudo como você faz, né? Quando acontece comigo, e óbvio que acontece toda a transmissão, eu tenho saídas mais bem-humoradas, eu brinco comigo mesmo, assim como eu brinco com os jogadores, eu tiro sarro de mim mesmo, enfim. Então não tem nada de mal nisso. E você falou que você fica até 3 horas no ar. Como que é essa preparação? Não sei se você chegou a fazer antes ou se você faz hoje um aquecimento vocal para ficar 3 horas, algum tipo de preparação com fono. A preparação mais para entrar no estúdio, como que é essa dinâmica? Na verdade, eu fiz já muita sessão de fonoaudiologia, principalmente no começo de carreira, né? Porque como eu não tinha experiência nenhuma de falar em público, de usar muito a voz o tempo todo e tal, quando eu comecei a fazer rádio, eu percebi que eu saía sempre de programas mais longos, de quando eu falava muito, sempre com a garganta doendo, ardendo e tal. Cheguei a ficar sem voz algumas vezes, né? Porque você força muito a garganta. E aí procurei fonoaudióloga na época, fiz assim, sequencialmente um bom tempo de aulas, de exercícios e tal, exatamente porque você precisa aprender a respirar, aprender a colocar a voz, aprender a hidratar, né? Porque, por exemplo, você fica 3 horas transmitindo o jogo, se você não ficar tomando uma aguinha ali o tempo todo, sua garganta vai secando, você vai começando a forçar a voz, as cordas vocais, e você acaba ficando sem voz mesmo. Então, eu já fiz muito isso. Hoje em dia, a fonoaudiologia, de fonoaudiólogo, eu já não vou mais. Mas é sempre bom você poupar a garganta no dia do jogo, você não ficar falando muito antes de entrar no ar. Eu não bebo, por exemplo, bebida alcoólica em véspera de jogo, porque o álcool faz mal para a corda vocal. Eu nunca fumei, me hidrato sempre durante as transmissões, chego a fazer um pouco de aquecimento antes de entrar no ar, enfim, você tem alguns cuidados que você tem que ter para não prejudicar, né? Porque afinal de contas é um instrumento de trabalho. E antes de narrar o jogo, tem algum tipo de preparo? Você estuda os times ou é uma coisa que para você já hoje é natural? Já? Não. Se eu achar que é natural, eu vou errar certamente. Acho assim, que você tem vários tipos de preparação, né? Você tem uma preparação de longo prazo, quer dizer, tudo que eu já vivi no esporte desde que eu trabalho, aquilo faz parte do
meu próximo jogo, de alguma forma vai aparecer ali. A cada jogo específico, então você como jornalista de esporte, você tem que estar antenado em tudo que está acontecendo. Então você tem que ler jornal todo dia, acompanhar a internet, enfim, os programas de rádio, televisão que você acha que te acrescentam. E aí tem a preparação específica daqueles dois times que vão jogar no seu próximo jogo. Se você vai fazer um jogo que é uma equipe que você não está acostumado a transmitir, comigo acontece muito assim, começo do ano eu transmito o Campeonato Paulista em geral. Então quando começa o Campeonato Brasileiro é que você vai se ligar no que está acontecendo nos outros estados, porque durante o Campeonato Paulista você acaba não percebendo muito. Aí tem muito jogador que às vezes você não conhece, tem equipes que sobem, por exemplo, esse ano subiu a Chapecoense. Quer dizer, eu nunca tinha assistido um jogo da Chapecoense, né? Não sabia nem onde ficava Chapecó no mapa. Aí você tem que se preparar um pouco melhor, você tem que estudar. Se você não conhece os jogadores que estão ali, dessas equipes menores que você transmite menos jogos, você tem que ir atrás de informação. Hoje em dia, graças à internet, isso é mais fácil, então você consegue ver lances dos melhores momentos, ou até jogos inteiros desse time semana passada, semana retrasada, para ver quem é que está jogando, como é mais ou menos que o time joga. Se não, você vai lá no site do clube, tem foto de todo mundo para você identificar se o cara é grande, é pequeno, se é negro, se é branco, se tem bigode, se não tem, enfim, isso te ajuda a identificar o jogador no campo, né? Então você tem toda uma preparação também para o jogo específico que você vai fazer. Então tem preparação de médio, longo e curto prazo, né? Curto prazo é o que está acontecendo hoje naquele clube, quais são os jogadores que vão jogar domingo, por exemplo. E muda muito em relação aos esportes, você narra, não sei se você já narrou Fórmula 1, vôlei, futebol. Muda muito essa preparação, a mesma dinâmica? Não, muda porque os esportes são diferentes, né? Automobilismo, por exemplo, eu nunca fiz, mas já fiz muito vôlei, já fiz muito basquete, Olimpíada, por exemplo, certa habilidade de transmitir de tudo, né? Praticamente de tudo, já fiz campeonato mundial de natação, mundial de basquete, enfim. É uma preparação específica, porque tem regras nesses esportes, no futebol não acontece muito isso, mas nesses outros esportes tem mudança quase todo ano na regra, né? Então você precisa estar antenado nessas mudanças, no que está acontecendo. Embora eu acompanhe esporte, eu sempre gostei. Eu não me considero um narrador de futebol, né? Eu me considero um narrador de esportes, porque eu gosto de fazer outras modalidades também. Então você precisa estar mais ou menos antenado, quais são as peças que estão jogando. Por exemplo, hoje em dia eu faço muito pouco outras modalidades, né? Meu ano praticamente, se eu fizer 1, 2 eventos que não tenham futebol, é muito pouco. São raros os eventos que eu faço que não sejam futebol. Então é óbvio que quando você vai fazer, quais são os caras que estão no top, quais são os caras que o ano passado, por exemplo, fui fazer um mundial de natação e eu precisava saber quais eram os principais. Eu sabia que tinha o César Cielo, que tinha os caras aqui do Brasil, mas e os outros, né? A natação dos Estados Unidos, quem é o Bambam hoje? Então você precisa se ligar também nisso. Então você faz uma outra preparação para saber quem são os caras, para saber quais são os grandes caras que podem aparecer naquele evento que você vai fazer. Um moleque de 15 anos que já é recordista não sei aonde, de repente no Mundial ele estoura, né? Então você precisa saber, você precisa fazer uma outra preparação em relação a regras, a personagens, a equipes, enfim.